retificar esse CNIS, e ele estava em dia de aposentadoria. Então, eu fechei o planejamento previdenciário com ele e fechei também o pedido de aposentadoria. Com o planejamento previdenciário, eu consegui identificar se ele guardasse 2 dias, ele iria completar 65 anos de idade. E ele ia ter um custo no benefício dele de R$ 680. Então, foi através do curso que eu me atentei para isso. Depois disso, eu consegui fechar já um planejamento em dezembro, e semana passada eu fechei 4 planejamentos. Então, assim, a planejamento, esse cliente do planejamento previdenciário, foi o investimento do curso em retorno, eu fiz o pedido de aposentadoria dele no final de novembro, e ele aposentou agora em janeiro. Então, foi muito rápido, foi esse o valor também que ficou, 2 mil. O primeiro foi R$ 1.500, e a gente sempre trabalha aqui no escritório com essa questão do planejamento agora, né? A gente tem esse curso, verificando que o cliente não tem condições de aposentar, a gente faz um novo contrato com ele, e aí a gente cobra em percentual. A gente cobra tanto pelo atrasado, que vai ser o benefício da data que você faz o pedido até a data do pagamento, e depois a gente faz um percentual sobre 12 benefícios. Então, parando para pensar aqui, essa aposentadoria, esse planejamento previdenciário inicial de R$ 1.500, pela LMI do meu cliente, esse contrato ele está vendendo quase 20 mil. A área administrativa não para. Exatamente. Não para. Entendeu? Você fez a perícia lá e passou na perícia, daqui a pouquinho tinha lá depositado. Entendeu? Então, assim, não para. Então, assim, foi muito bom. E foi uma grata surpresa eu ver esse resultado, porque janeiro é um mês muito complicado para advogado. A gente tem muitos gastos e, por conta do recesso, a nossa receita acaba diminuindo, porque não entra só mesmo aquilo que é fixe. E foi, assim, uma grata surpresa. Foi muito bom. Aí eu comecei no curso, como tinha parecia cliente, comecei a entrar de cabeça mesmo nessa área previdenciária. E vou te falar, neste final de ano, uma coisa bem recente, foi, assim, uma grata surpresa eu chegar aqui em pleno recesso, né, dia 2 de janeiro, por exemplo, e eu abri o INSS e ter deferido a aposentadoria por invalidez, que é o benefício por incapacidade permanente. Coisa que eu nunca tinha conseguido. Perdeu R$ 3.500 de honorários. E um requerimento que eu dei entrada no finalzinho de novembro. E rapidinho já apareceu antes de ser deferido e já foi liberado. Já um contrato de honorários que a gente ainda vai receber mais algum valor. Mas, assim, o retorno, assim, eu achei bem rápido. Muito rápido, na verdade. E eu sou Eliane Salvador. Tive a oportunidade de começar a fazer faculdade e eu sou muito curiosa. Falei assim, já que eu estou fazendo a faculdade, será que não tem alguma coisa que eu já possa trabalhar na área, para não esperar chegar o fim do curso e ficar naquele desespero que eu vejo muitas pessoas comentando, nossa, eu formei na faculdade, não consigo trabalho, com estágio só depois de certo período. E ele foi procurando e apareceu a doutora Alexandra. Eu acompanhei todas as aulas, eu fui me apaixonando ainda mais, falei, quero fazer. Será que existe a possibilidade de eu sendo só uma estudante? E ela explicou, assim, brilhantemente, né? E eu falei assim, não, eu vou fazer. Tomei a decisão, fiz, porque havia a oportunidade de eu trabalhar no administrativo. Então, eu falei assim, não, vou fazer. Então, eu comecei com a consultoria dos cálculos, eu comecei pelo planejamento previdenciário. E aí eu fui pegando mais confiança, o curso foi revolucionário. Fiz parceria com um advogado e fiz parceria com contadores. De contratos, eu fiz revisão da vida toda, aposentadoria, os planejamentos, e fechei um contrato, assim, eu achei, porque assim, eu vejo muito lado humano na previdência. O que a professora sempre fala, é o pão do meu cliente na mesa. Ao apresentar o preço para ele, ele falou assim, nossa, eu não vou conseguir pagar. O planejamento foi R$ 2.600. Eu falei, como que fica bom para o senhor pagar? Então, eu dividi esses 2.600 em 2 vezes. Então, você fez planejamento, ainda recebeu pelo planejamento, usou da técnica, né, de até mesmo você precificar, fechar, e ainda fez o contrato para fazer o requerimento da aposentadoria. Sim, eu fiz, o planejamento foi esse valor, que eu já falei, e a aposentadoria são 3 salários de benefício, mais 30% do êxito, né? Valor da causa, do êxito, exatamente. Fazendo um cálculo, positivo, né? Fazendo um cálculo aí, mais ou menos, se a média dele for 2 a 3 mil. A média dele está em 2.300. Então, só somar, né? 3 vezes 2.300, que é o seu honorário, mais 30 de atrasado. Você está aí para quase R$ 7.000, né? Quase R$ 7.000. Mais 1.300 no planejamento que está engatado lá. Parabéns. Que, olha, mais de R$ 5.000 num contrato. Você falou que tinha quantos? 4 contratos de aposentadoria, né? Contando com revisão. 4 de benefício e 3 planejamentos eu já fiz. 4 meses de curso, Eliane? 4 meses de curso. Eu sou a Isabela, eu sou aluna da Alessandra da turma de maio do ano passado, né? E eu me formei em 2019. E depois de 2019 já entrou a pandemia, aquela loucura que a gente viveu. E nesse tempo eu busquei saber um pouco mais sobre a área previdenciária, porque eu não tive área previdenciária na faculdade, né? Então eu não tinha passado na OAB ainda. E como a gente entrou direto na pandemia, a gente ficou um tempo sem a OAB. Depois que a gente voltou às atividades, eu tentei algumas vezes, porque eu trabalhava no escritório. Então eu precisava da OAB para poder subir, né? Seguir carreira, porque eu estava como estagiária e depois virei assistente. E é muito corrido, para quem trabalha em escritório sabe como é às vezes um pouco difícil a cobrança, a pressão, de você ver outras pessoas passando, você já fez, você já fez. Então, gera uma pressão muito grande, não só fora a nossa pressão pessoal, mas também do ambiente profissional que a gente está inserido naquele momento. Então, eu fiz a prova da OAB algumas vezes e fui reprovada, emocional, na hora, eu ficava muito nervosa, não conseguia fazer, infelizmente eu fui reprovada algumas vezes. Mas, depois, no final, quando eu comecei a fazer o curso em maio, porque eu estava justamente pensando nessa questão, o que eu vou fazer para poder sair desse ambiente, dessa pressão toda, e uma área que eu pudesse trabalhar de forma autônoma. Porque eu queria trabalhar de forma autônoma e ter meus ganhos, minhas conquistas pessoais e profissionais, sem aquela pressão de escritório, de muita cobrança, e às vezes não tem nenhum reconhecimento. Não mexo muito no Instagram, mas eu fiz algumas postagens, e dessas postagens, colegas de faculdades começaram a me chamar, porque eles trabalhavam, não tinham área previdenciária, e começaram a me indicar. Eu tenho 3 colegas do tempo que a gente estudou junto que me indicaram, e os clientes que eles foram me indicando, a gente foi fechando, fora os meus, foi a minha renda. Olha, concessões, de maio para cá, eu tive 10 concessões, tá? Eu tive 10 concessões, nisso envolve questão de aposentadoria por idade, salários, maternidades, pensão por morte. Minhas concessões foram todas no administrativo. Eu não precisei levar nenhuma para o judiciário até então. Desde o começo, eu estava cobrando 3 salários mínimos. 3 salários não, 3 benefícios integrais de cada cliente. Então, assim, eu não sei falar exatamente o número, mas dessas 10 concessões eu cobrei 3 benefícios integrais de cada um. Eu conheci a Alexandra no início do ano, né?
por uma ex-aluna dela, né? Porque eu acabei entrando do nada, por causa de uma vaga que surgiu, né? Que nem era para mim, acabou, graças a Deus, tornando. E aí foi quando eu engoli o curso, assim. Acho que no segundo dia eu já tinha assistido até o módulo 8. Assim, eu engoli o curso. Eu falei, eu vou aprender isso aqui e vou levar pra vida. E aí eu comecei a falar, não, eu faço. Quando alguém perguntava alguma coisa, não, eu faço. Eu sei fazer. E aí quando eu não sabia fazer, eu ia no curso, via os módulos, né? Botava lá no grupo do Telegram, e aí fazia alguma pergunta, como fazer, como é isso, não sei o quê. E aí consegui meu primeiro benefício, né? Algumas pessoas começaram a se enxergar, né? Porque quando você consegue o primeiro, você meio que já vira referência naquilo pelas pessoas próximas, né? Então, desse primeiro benefício que eu consegui, eu já consegui mais 3 ou 4 clientes e, graças a Deus, já tá indo tudo certo. Ela me deu a confiança que eu não tinha, ela me deu a segurança de falar que eu sei o que eu faço, que eu sei fazer. Eu era uma sonhadora, né? A realidade era essa. Eu não, ainda não era ninguém. Eu só sonhava em ser. E hoje eu me considero uma profissional. Hoje eu tenho confiança no que eu faço, tenho certeza que eu sou uma boa profissional, que eu sei fazer, que eu não vou fazer besteira, né? No caso, tem cliente. Assim, hoje, para mim, o curso foi o que me deu a certeza de quem eu sou, de que eu vou crescer muito mais e que eu já estou crescendo. Sejam muito bem-vindos à nossa imersão especialista previdenciária. É uma alegria imensa ver tanta gente comprometida em transformar suas carreiras. Hoje você está dando o primeiro passo rumo a uma advocacia que não depende da sorte, mas de uma decisão de não mais depender de processos judiciais, mas de ter um controle financeiro da sua advocacia. Uma advocacia de resultados. Tornar-se um especialista, saber a prática, mesmo que você esteja aí começando do zero, o que acontece no dia a dia, atuando naquela área que eu chamo da melhor área do direito. Já já você vai entender por que eu digo isso. Para quem ainda não me conhece, eu sou Alexandra Rezende, eu sou advogada, palestrante, professora e especialista em direito previdenciário há mais de 15 anos. Eu sou casada com Marcelo, mãe da Juliana e do João, e hoje eu sou avó da Luana e do Giovanni. E a minha trajetória, ela é repleta de desafios e vitórias que me trouxeram até aqui para mostrar para cada um de você está confiando nesse trabalho, que também pode conquistar o sucesso na advocacia, na sua carreira. Agora eu quero conhecer um pouquinho de cada um que está aqui falando comigo. Qual é o seu estado? Escreve para mim aqui no chat, colocando o nome e o seu estado. Me diz aí, quem chegou agora aqui e já me conhece há bastante tempo. Eu já vi aqui que tem pessoas conhecidas e muito queridas por mim. Me conta, que interage, gente. Essa imersão, ela precisa ter essa troca. Essa interação, ela mostra que nós somos unidos, que nós temos um só objetivo. Me conta aqui no chat. Se você chegou agora ou já me conhece há bastante tempo aí da internet, do Instagram. Hoje eu vou compartilhar os primeiros passos que você pode dar para se tornar uma especialista no direito previdenciário, transformando desafios em oportunidades reais de atuar e faturar alto e conquistar os seus clientes, sem depender de processo judicial demorado, de INSS. E fica comigo, porque cada etapa dessa imersão, desse dia, foi planejado cuidadosamente para que você saia daqui com conhecimento prático e a certeza de que o sucesso é possível e é para você. Esse é o objetivo dessa imersão, trazer essa oportunidade para você. Imagina ter nas suas mãos a chance de transformar sua advocacia, de deixar para trás uma espera interminável de uma sentença judicial. A área previdenciária, gente, é a verdadeira mina de ouro, mas ela não vai ficar disponível por muito tempo. O mercado, ele está sedento por profissionais especializados e você pode se tornar essa pessoa, você pode ser a resposta para essa demanda. E já te adianto, não é pouca coisa não, tem muita gente que precisa de você. Hoje eu vou te mostrar os primeiros passos para que você se torne um especialista nessa área, uma referência na sua cidade. Você não vai ter mais que depender de nada, é só de você.
para que você se torne uma especialista numa das áreas mais rentáveis do direito, sem ter que esperar ou depender de processo judicial. Eu não vou te encher de teoria, eu vou te ensinar a prática, o que acontece no dia a dia, o mão na massa. Você vai entender o porquê e como você pode ganhar bons e rápidos honorários nessa área. Mesmo que você não tenha experiência nenhuma na área previdenciária, mesmo que você nunca tenha advogado, mesmo que você já atue, inclusive, em outras áreas do direito. Mesmo que você tenha já uma pós-graduação na área, mas não consegue colocar em prática aquilo que você aprendeu. Atuar porque te falta essa prática. Mesmo que você ainda sequer tenha carteira da OAB, sim, é possível. Ou que ainda não tenha terminado a faculdade de Direito. Sim, isso aí é para você. Essa área, ela só está te esperando. E eu vou te provar isso. Observa para mim aí nesse slide como essa pirâmide está mostrando como as pessoas estão envelhecendo. Até 2050, a população idosa ela vai triplicar. A população está envelhecendo com hoje nós temos quase 141 milhões de adultos precisando de você. A oportunidade ela é gigantesca. Então, outras pessoas esperam você já poder, inclusive, trabalhar e faturar rápido. Isso que eu estou mostrando nesse slide não são só números, são oportunidades. Essa demanda avassaladora, ela prova que a prática previdenciária não é apenas uma opção, é uma necessidade. Quando você oferece uma solução para essas pessoas, uma solução prática e imediata para um problema que afeta milhões, sua autoridade ela se consolida. E as pessoas elas buscam esse direito. E é exatamente essa visão que eu vou compartilhar com você. Eu vou te contar um pouquinho da minha história para que você se inspire. Eu também comecei do zero. Eu trabalhei por 19 anos numa indústria siderúrgica da minha cidade. Eu ingressei já na faculdade aos 31 anos, em meio a desafios, com 2 crianças pequenas, conciliar trabalho, família e estudo não é fácil. E depois de bater muita cabeça com sociedades, processos judiciais, tudo mudou quando eu fui atender uma enfermeira com uma aposentadoria indeferida, negada pelo INSS. Naquele instante eu sentia vergonha de não saber como eu podia ajudar aquela pessoa, porque, sinceramente, eu não sabia nem sequer ler o processo administrativo que ela me deu. Ela chegou com esse processo em mãos e eu não sabia ler. Nós não aprendemos a prática na faculdade. E esse foi o ponto de virada que me impulsionou a buscar conhecimento nessa área, que sequer eu tinha aprendido na faculdade. Eu não queria passar por aquela vergonha novamente. Eu não queria aprender apenas a teoria que eu já havia aprendido na faculdade, mas eu queria saber a prática da área previdenciária. Eu queria saber como buscar clientes, como fidelizar o cliente e criar uma carteira de clientes significativa, atuando na área previdenciária. Eu parei em São Paulo, gente, porque na minha cidade é pequena, não tinha nenhum curso especializado na área. Não tinha essa internet com todas essas informações. Eu fiz um curso de 3 dias em São Paulo e desse curso eu parei no Rio de Janeiro para fazer minha pós-graduação na área previdenciária. E aí eu comecei a ter um conhecimento básico, mas a prática ela estava muito longe de ser alcançada. E foi aí que a minha história de vida começou a mudar. E sem querer, por pura intuição, eu comecei a ter uma forma de atuar na área previdenciária, que somente depois eu fui entender que era um método, que eu poderia ser replicado, ensinado e mostrado. E eu comecei a atender o cliente de revisão de aposentadoria. Eu comecei pelo mais difícil. Tudo que entrava no escritório, principalmente ligado à área de revisão e aposentadoria, eu assumia. Ninguém me passou, eu pegava e fazia. E na época não tinha programa de cálculo que existe hoje para facilitar a vida da gente, para extrair informações do CNIS. Era tudo aqui, ó, na mão, e eu usava a planilha Excel para fazer esse cálculo. Um programa básico na época. E nessa época eu comecei a fazer cálculos não só para mim,
mas para outros colegas também, porque advogado não gosta de cálculo. Eu ganhei um ótimo dinheiro prestando esse serviço. Eu levei até um susto quando a pessoa onde eu trabalhava trouxe uma bolsa de dinheiro dos 10 cálculos que eu tinha feito para ela. Assim eu comecei a atender essa demanda, né, cada vez mais profundamente sobre essa prática previdenciária. Eu fiz muitos cursos, fiz mesmo, mas muito pouco curso com visão prática de atuação na área previdenciária. E aí veio 2020 e o mundo sofreu com a pandemia. Tanta gente, né? A advocacia ela foi extremamente, diretamente afetada. Muitos colegas que tiveram que fechar seu escritório porque não tinha como atender. O prédio ficava fechado e, por incrível que pareça, eu seguia na contramão disso. Mesmo na pandemia, onde todos os advogados estavam tendo que se reinventar, estavam desesperados, sem receber honorário, sem poder atender, eu tinha cada vez mais clientes. Por quê? Porque meu escritório continuava crescendo e recebendo os meus honorários, porque eu entendi a área administrativa previdenciária. E ela, gente, funcionou normalmente, de forma online. O estado do Rio estava muito adiantado nessa época, porque desde 2018 ele já tinha esse acesso online. E nesse período da pandemia, muitos colegas não sabiam nem como atuar na via administrativa, estava só focado no judicial. Comigo foi totalmente diferente, porque eu já havia descoberto a grande oportunidade da área consultiva e administrativa previdenciária há muito tempo. E eu já era uma especialista em atuar nessa área, porque eu aprendi através de revisão e cálculo. Eu criei uma metodologia de trabalho muito rentável e que não dependia exclusivamente da justiça, de processo, de resultado de processo judicial. Enquanto a maioria dos advogados estavam com seus requerimentos apenas, entrava lá no INSS só para ter um indeferimento, para cumprir uma exigência, para ter essa resposta e correr para a esfera judicial, eu fazia o contrário disso. Eu já atuava fortemente na área consultiva e administrativa e isso rende honorários muito mais rápidos. São fluxo de caixa que vai entrando, sem depender do êxito de processo judicial, que às vezes nem chega a ter êxito. Isso você não aprende na faculdade, você não aprende em pós-graduação. E por que eu decidi dividir isso com você? Muitas pessoas começaram a me perguntar como eu fazia isso tão bem e pedir para eu poder ensinar a ter esse cliente na área previdenciária. Como não depender de processos judiciais, como atuar nesta área de forma prática e não só a parte teórica. E, por fim, como eu fazia para atender esse cliente desde o início, de modo que no final eu atendia ele confiava no que eu falava, ele também fechava a prestação de contrato, ele assinava o contrato comigo. E passava a indicar, inclusive, o meu escritório para os colegas, amigos, familiares. Era o boca a boca indicando o meu trabalho. Hoje eu tenho autoridade e expertise para ensinar tudo isso que eu estou falando para você. E, na verdade, eu nem precisaria fazer isso. O que eu sei já me faz ter uma vida muito confortável, mas vai muito além disso. E é isso que aquece meu coração, como a minha missão mesmo, a pessoa ter um legado nessa terra para cumprir. E eu não quero que colegas advogados sejam obrigados a abandonar a advocacia, porque não sabe ou não consegue ter cliente, ou não sabe como vai fazer para pagar as próximas contas no final do mês, porque, infelizmente, hoje, depender da justiça não é a forma mais segura de manter o seu escritório. Trabalhar pelo êxito é muito difícil, sem contar que os processos eles são extremamente lentos. Para ter uma sentença, vai mais de 1 ano. E eu também não quero que colegas precisem passar por todas as dificuldades que eu enfrentei. E olha que eu enfrentei, tá? Para buscar conhecimento prático na área previdenciária, além aí de pagar caríssimo por isso. Sem contar o tempo perdido em cursos que no final só vai passar a teoria do direito previdenciário e a prática, gente. Onde que você vai aprender? Quanto tempo você vai levar para se tornar uma especialista nessa área? Quantos clientes você vai deixar de atender porque você não sabe por onde começar e nem o que perguntar? Se eu posso encurtar esse caminho e te ajudar, por que eu não vou fazer? Eu creio que tudo na vida é uma troca, né? A gente abençoa para ser abençoado.
E quantas bênçãos eu recebi nessa caminhada. E a gente pode multiplicar isso. Quantos colegas que desistem de advogar para fazer um concurso público, porque se sentem inseguros financeiramente. Sem falar nos estudantes de direito e bacharéis, que assim como eu, se formam e estão totalmente perdidos. Eu sempre falo, meu marido está no 10º período de direito e eu vivo essa realidade. Só que ele tem o privilégio de estar no escritório de advocacia. Além, gente, de não poder largar o emprego para atuar, não consegue começar, porque não sabe prever o quanto vai poder receber no final do mês. Como largar o certo pelo duvidoso? É muito difícil, eu imagino. Mesmo sem ter ninguém na minha família que advogasse, mesmo enfrentando críticas, como assim você deixar um emprego de 19 anos, algo certo que vinha todo mês, mas com muita determinação. Eu fiz isso, eu dei esse passo de fé e eu desenvolvi esse método que transformou a minha vida. Hoje eu tenho escritório próprio, parcerias sólidas e vivo exclusivamente da área previdenciária. E tudo que eu quero é que você também sinta essa transformação na sua vida e, com certeza, na sua carreira e nas pessoas que estão ao seu redor. E você? Já se sentiu insegura com relação a tudo isso que eu estou falando? De atender um cliente? Ou teve até medo de saber o que dizer? Quem já sentiu essa insegurança? Conta aqui para mim. Compartilha isso, até para estimular os outros colegas. Inclusive, eu falo para você, a insegurança, ela existe, mas você pode vencê-la. E a cobrança nem se fala. Acho que as pessoas que estão mais próximas de nós que começam a falar com a gente. Eu posso afirmar que hoje eu vivo 100% da área previdenciária. E tudo isso que eu estou falando aqui é para mostrar para você que é possível. Imagina, com 31 anos, começar a faculdade, com 2 crianças pequenas, você pode também começar. Você pode ter clientes o ano todo, ser referência na sua área. E assim como hoje eu vivo, você também pode viver. E posso afirmar para vocês tudo. Eu vou trazer alguns dados aqui muito interessantes para você conhecer como está a situação atual e para você entender onde está o ouro na área previdenciária. Como eu te mostrei antes, a nossa população ela está ficando cada vez mais velha. Ou seja, gente, o número de idosos só aumenta. Veja isso aí no slide que está aparecendo para você. Inclusive, se você quiser visualizar melhor, você pode colocar seu celular no horizontal para quem está com o celular em mãos. Tá vendo aí nesse slide como está tendo a população de idosos, ela vai triplicar em 2050? E essa população que está ficando mais velha, ela não está se preparando para a aposentadoria. A maioria vai ter uma grande surpresa quando chegar a época de aposentar, porque ela não sabe o que aconteceu com a reforma da Previdência, que já está até fazendo aniversário. Ela começou em 2019. Seja porque precisa trabalhar mais tempo do que esperava, seja porque vai receber menos do que esperava. As regras elas foram extremamente prejudiciais com a reforma da Previdência. E a grande maioria ela enfrenta um tormento na hora de se aposentar, porque a documentação está errada, incompleta e ainda tem a dificuldade de entrar com pedido de aposentadoria sozinho. Hoje a gente tem uma plataforma totalmente online. Hoje, no Brasil, somos 215 milhões de brasileiros, sendo que desses, 55 menores de 18 anos. E temos 19 milhões de aposentados. É só fazer uma conta básica. Nós temos hoje 141 milhões de pessoas adultas que vão precisar de você, porque ela não sabe o que aconteceu com a reforma da Previdência. Você acha que esse número é baixo? Você acha que são poucos clientes? Me fala aí, 141 milhões? Sem contar que daqui a alguns anos esse número vai triplicar, vai crescer ainda mais, de acordo com o que a gente viu aí no próprio IBGE. A população no Brasil será a 5ª população mais idosa do mundo. E é o ouro que está aqui. Eles precisam se aposentar melhor, sem perder dinheiro. E é você que vai fazer o planejamento previdenciário desses clientes. Você está me entendendo?
E isso é um serviço totalmente, gente, consultivo e real, sem contar com o processo judicial. Existem escritórios que estão vivendo 90% de planejamento previdenciário. Com o planejamento previdenciário, o cliente não tem a surpresa na hora de aposentar. E a importância disso você vai aprender e mostrar para ele. Hoje, nós temos em torno de 141 milhões de potenciais clientes e eles vão precisar de você para buscar o melhor benefício e a melhor aposentadoria. E a velhice ser mais tranquila e segura e digna também. E quando eu falo em planejar aposentadoria, eu não estou aqui falando de pessoas idosas que estão prestes a se aposentar, não. Essas também vão precisar. O que eu estou falando de planejamento é para corrigir toda a documentação e saber qual a melhor regra se encaixa no caso específico. Mas eu não estou falando só para o idoso, eu estou falando de pessoas novas. Quanto mais cedo, melhor. A partir dos 30, já é extremamente importante se preparar para o futuro. Isso sem contar que, na imensa maioria das vezes, quando o segurado, o cliente, ele finalmente consegue se aposentar, ele vai receber um benefício muito abaixo do que ele deveria, simplesmente porque ele não acertou o CNIS, ele não fez a correção, passou um CNIS cheio de indicadores com salários abaixo do salário mínimo. Deixa eu te contar uma coisa, o INSS ele não é bonzinho, viu? Ele não vai dizer que o cliente que vai sozinho, sem um especialista, que está errado, que ele pode, por exemplo, corrigir um indicativo, ele pode apresentar uma carteira de trabalho, ele vai perder dinheiro e várias contribuições não serão computadas. E no INSS isso chama homologado. Não vão ser homologadas se tiver abaixo do salário mínimo. O INSS ele simplesmente vai computar o tempo e não vai dizer nada. Eu vou te contar, vou te dar um panorama de como essa situação dos pedidos de benefício junto ao INSS para você entender se atuar na área consultiva, ou seja, você a fazer todo o estudo, a pré-análise, a consultoria para esse cliente faz sentido ou não. Nós temos um aumento significativo de benefícios recusados. Como você pode ver aí no próximo slide, que eu estou te mostrando, o INSS, ele nega 50% dos benefícios pedidos. Nessa fonte, você pode ver que atualmente é 50%, é muita coisa, é metade, gente. Em um primeiro momento, isso pode parecer ruim para nós advogados, mas na verdade não. Inclusive, está aí a grande oportunidade que eu estou mostrando para você. Esse é um dado muito importante para que você informe, inclusive, ao seu cliente, quando ele está fazendo o primeiro atendimento, para ele valorizar o seu trabalho e para que ele entenda a importância dos serviços que você vai apresentar para ele. Isso vai te ajudar a fechar mais contratos com o cliente. Sabe por quê? O seu cliente vai ter consciência do problema que ele vai enfrentar. Como eu sempre falo, essa área ela é de extrema importância e não precisa mais viver só do êxito, mas sim da esfera preventiva. É uma prevenção e uma consultoria que você vai apresentar. O seu escritório ele não vai depender apenas de êxito e de concessão de benefício. Você vai ganhar seus honorários sem ter que se preocupar com o requerimento no INSS. Agora veja aqui comigo nesse slide um dos principais motivos do indeferimento. Próximo slide, por favor. Olha só. A falta de documentos e dados incorretos é um dos principais motivos que levam o INSS a negar os benefícios. Essa é uma fonte, gente, não é na minha cabeça, não. Está aí no G1, nessa fonte, falando que um dos principais motivos é isso. Se você olhar todos os principais motivos elencados, você vai ver que a maioria diz respeito à documentação. Tá vendo ali, ó? Falta documentação do pedido, dados no sistema do INSS que entraram em conflito, divergência, uma série de situação. Ó, incorreções nos cadastros do governo na documentação de segurado, são problemas. Isso aí é um problema que vai fazer com que o benefício seja indeferido ou concedido a menor. Mas tem uma boa notícia. A boa notícia é que você que está comigo aqui, comprometida nessa aula, não vai cair nesse erro. Não vai cometer o erro de fazer o pedido sem analisar.
mas vai ganhar honorários com isso. Por quê? Porque você vai mostrar para o seu cliente a importância de organizar a casa. Esse histórico previdenciário tem que ser estudado e você vai oferecer as consultorias para evitar essa situação de indeferimento. Agora chegou a hora de eu te explicar que consultorias você pode prestar aos seus clientes. Então, fica comigo aqui e presta atenção, tá? Análise e correção do CNIS, também conhecido como Extrato Previdenciário ou Cadastro Nacional de Informações Sociais. É uma sigla, tá? E esse é o documento mais importante do INSS. Na prática, ele deve ser o reflexo da vida trabalhista dessa pessoa e previdenciária, principalmente. Ou seja, o CNIS ele deve conter um resumo desse vínculo, desse emprego, das contribuições, para que o INSS possa decidir, embasar os pedidos de aposentadoria ou outros benefícios previdenciários que você fizer. E o CNIS correto pode facilitar muito a concessão de um benefício no INSS. Por um lado, o CNIS com erros é sinônimo de muita dor de cabeça e, na maioria das vezes, é causa de indeferimento. Lembre-se, nós temos que analisar esse CNIS e hoje o INSS faz isso com inteligência artificial e o objetivo é indeferir, sabe por quê? Ele ganha produtividade, o servidor está ganhando para fazer isso, então quanto mais rápido de qualquer jeito ele está fazendo. Para corrigir o CNIS, você vai solicitar a correção em um pedido escrito e direcionado ao INSS. É um serviço que você vai fazer o requerimento, vai juntar as provas que você tem, os comprovantes, que a situação deve ser regularizada. Mas você pode ficar tranquilo que daqui a pouco nós vamos aprofundar em cada uma dessas situações. O segundo ponto ali, análise e correção do PPP. O PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um documento utilizado para comprovar atividade especial, desenvolvida aí pelo trabalhador, com exposição a agentes nocivos, periculosos. O que costuma acontecer é que o empregador ele pode acabar por preencher de forma incorreta o formulário e vai deixar de constar algumas informações extremamente importantes. Por exemplo, a descrição, que é a profissiografia desse trabalhador, e os fatores de risco que esse trabalhador está exposto. Então, se você identificar que há um erro nessa profissiografia, não está descrevendo, está levando a acreditar que o INSS, que a exposição ali não é permanente, você pode pedir para corrigir essa informação descrita e corresponder realmente com a realidade laboral desse trabalhador. Isso deve ser solicitado junto à empresa, chama retificação do PPP. E pode ser feita uma solicitação, gente, formal, por e-mail, por carta, com aviso de recebimento, ou ser entregue pessoalmente no RH da empresa. Isso é um serviço que você pode fazer pelo seu cliente, tá? Desde que tenha um comprovante de recebimento que você fez isso, depois isso vai te facilitar na hora de você fazer seu requerimento. E isso é uma consultoria que você, entendendo a importância, não pode fazer de graça. Isso agrega valor no patrimônio previdenciário do seu cliente. Esse serviço vai ser você que vai fazer, porque vale a pena e vai antecipar, vai melhorar a renda do seu cliente. Cálculos previdenciários. Sim, a gente precisa fazer cálculos, tá? Mas não é nada rebuscado, não. Fica tranquilo. São aqueles realizados para identificar a situação previdenciária de uma pessoa. Existem diversos tipos de cálculo que você, profissional, precisa conhecer. O previdenciarista, ele pode se deparar com cálculos previdenciários para os mais diversos fins. A gente calcula tempo, renda mensal inicial, aposentadoria nas regras de transição, que não são poucas, a concessão de um benefício por incapacidade, que hoje é a aposentadoria, auxílio incapacidade temporário, ou a aposentadoria por invalidez, que é auxílio incapacidade permanente. Liquidação de sentença, exatamente, os colegas não sabem fazer. Geralmente eles mandam para o contador, que também não vai saber fazer. E é você que vai saber fazer. O que acontece é que muitos advogados não gostam, não grande maioria não sabe fazer. Mas é preciso. E aí você vai entender o que é o cálculo previdenciário e vai poder fazer isso para os seus colegas.
Se você quiser, você pode inclusive prestar esse serviço para outros advogados, como eu comecei fazendo. Apesar de atuar na área, tem muita gente que não sabe fazer esse cálculo, se quer liquidar uma sentença. E às vezes recebe menos de RPV, de atrasado, porque não sabe fazer um simples cálculo. E é simples, você vai ver. Eu sei que você está perguntando e pensando em desistir da área, só de pensar que você vai precisar saber matemática para fazer esse cálculo. Gente, quantas lives eu fiz sobre isso? Eu sei que você está aí pensando, mas eu fiz direito, doutora, justamente para fugir da matemática, a não ser para calcular 30% dos honorários que eu sei fazer cálculo. Eu sou de humanas. Calma, fica tranquila. Eu também fiquei assustada. Só que você vai precisar saber desses cálculos, porque hoje esses benefícios precisam que tenha um mínimo de cálculo. Caso contrário, vai ser uma surpresa calcular a renda mensal. E hoje a gente tem software preparados. Eu trouxe aí para você hoje um dos softwares que são especializados para fazer isso e é totalmente gratuito. Há na internet planilhas gratuitas que cumprem esse papel perfeitamente que eu estou falando para você. E eu trouxe aí o cálculo jurídico para você ver. Na próxima, nesse slide que você está vendo aí, nós temos aí o queridinho do momento. O planejamento previdenciário. Que eu falo que muita gente pensa que é algo novo, mas sempre existiu. A gente só não sabia falar um nome bonito e nem cobrar. E é um estudo da vida contributiva do cliente. E hoje é indispensável para que você não seja surpreendida no momento de requerer aposentadoria. E eu vou fazer um adendo aqui, tá? Para você. É importante você fazer esses cálculos, sabe por quê? O seu cliente precisa ter noção do benefício que você está requerendo e o valor desse benefício. Caso contrário, na hora ele ainda vai falar que não quer e não vai querer te pagar. Então, é extremamente precioso esse trabalho para você e para o seu cliente. E todos esses serviços, correção de CNIS, PPP, cálculo previdenciário, fazem parte do planejamento. É um combo, é um pacote. Mas você pode cobrar cada um separado, cada serviço deste. Ou se você preferir, você pode entregar esse valor no seu planejamento e cobrar, inclusive, mais caro por esse trabalho. E tudo isso vai te ajudar na hora de requerer a futura aposentadoria do seu cliente. Que você também vai fazer. Por quê? Porque depois que você apresentou todo esse valor no seu trabalho, você está arrumando a casa do seu cliente. Quando você for requerer esse benefício, tudo vai estar mais fácil e ele vai querer que você faça. Esse cliente do planejamento previdenciário, em algum momento, ele terá que fazer isso. E você vai acompanhar isso e mostrar para esse cliente que é melhor corrigir esse documento imediatamente, antecipadamente, inclusive, do que deixar para a última hora. Não será uma boa opção, porque as empresas fecham, os documentos se perdem. E quanto antes você fizer isso, melhor. Mas você deve estar pensando aí comigo, mas doutora, eu vou trabalhar com exceção? Isso é só exceção? Não deve ser muito comum esses documentos estarem errados. Você pode estar se perguntando, mas eu vou trazer uma informação para você. Aí que você se engana. Isso é mais comum do que você imagina. Eu trouxe a informação no slide para você. O Tribunal de Contas da União encontra 80 milhões de erros em CNIS das aposentadorias do INSS. Gente, é muita coisa. Eu te mostrei agora há pouco sobre as causas do indeferimento. Então, agora, olha bem isso. Aqui nessa fonte está falando um número absurdo de erros. Isso gera um problema, não só na hora de requerer o benefício, mas posteriormente também. Pode ser um problema mesmo depois do benefício concedido. Por quê? Porque o benefício vai ser concedido, mas vai ser concedido num valor menor. E aí vai ser feito, inclusive, uma revisão, a possibilidade de uma revisão. Então, agora que você já consegue entender a importância dessa consultoria, você já consegue entender que dá para um cliente que você vai fazer o planejamento, você pode, caso ele precise, oferecer a correção de PPP do CNIS. Para cada uma dessas consultorias é um honorário.
você poderá ter 3 serviços para um único cliente, sem contar que ele também vai te contratar para fazer o requerimento. Porque eu falo isso, gente, por experiência, não é um achômetro. Eu vivo isso. Agora vai vir a parte boa. Quanto de dinheiro você vai poder ganhar com isso? Já que eu te falei que a área previdenciária é a área mais rentável do direito. Quer saber quanto você pode ganhar em caso você consiga fechar essas 3 consultorias? Vamos lá. Eu trouxe aí uma continha para você, tá? Então, vou fazer um cálculo básico aqui, tá? A calculadora já está aqui e a gente vai trabalhar, tá? Vamos fazer esse cálculo básico, ó. Se você cobrar R$500 para fazer o acerto de CNIS, tá? E esses dados são os dados que você vai ter que analisar para precificar sua consultoria. Isso faz parte do seu estudo da pré-viabilidade, o valor da sua região e a complexidade, o tempo, a energia que você vai gastar para executar esse serviço. Isso vai determinar, sim, o valor que você vai cobrar. Você vai saber quantas horas, inclusive, você vai gastar naquele trabalho. E você também pode e deve usar a tabela de honorários da OAB para ter um norte. Não vale chutar, porque caso contrário você vai trabalhar de graça, tá? Então, vou dar um exemplo, tá? Se você fechar com um cliente numa semana e para esse cliente você fizer um acerto de CNIS e cobrar R$500, e um planejamento, você cobrar R$1.500 é menos que um salário mínimo. O salário mínimo é R$1.518, estou colocando ali R$1.500. Já estamos falando de R$2.000. E eu estou falando aqui de CNIS com poucas folhinhas, tá? Porque você pode pegar em CNIS de mais de 40 folhas, de médicos, por exemplo, e cobrar de acordo com aquele trabalho que você vai ter ali, tá? Ainda mais se você usar o método de prospecção que eu vou te ensinar, você vai ter muito cliente. Em 4 semanas, você fazendo um cálculo de CNIS e o planejamento, multiplicando aí 2.000 por 4, você vai estar recebendo R$8.000, no mínimo. Isso sem gerar um processo sequer, nem mesmo um requerimento, só com consultoria prévia de viabilidade. E aí você pode ainda corrigir um PPP, fazer um cálculo para o advogado, e de clientes começam a enxergar você, conseguem enxergar onde está o ouro dessa área, que é a área mais rentável do direito, que você vai se tornar essa especialista. Além disso, quando o cliente entender a importância da correção desse documento, ele vai falar de você. Ele vai passar a indicar o seu trabalho. E detalhe, você é esperto, eu vou te ensinar. Você pede, inclusive, para ele indicar o seu trabalho. Você não vai ter, vai dar conta da quantidade de cliente que vai chegar para você. Pode acreditar. Um segurado hoje, gente, o MEI é um microempreendedor. Muitas pessoas abriram o MEI porque a atividade permite e começam a contribuir com 5%. Ele não sabe quanto ele está impactando a vida dele futura com relação à aposentadoria. E você vai acertar a contribuição desse cliente, tá? Eu vou trazer um caso para vocês, depois de uma representante de medicamento, o que eu fiz na vida dessa segurado. Eu sei que você pode estar pensando assim, eu não tenho nem cliente hoje, doutora. E eu atuo em outras áreas do direito. Eu fiz lives a respeito disso. Como esse cliente pode chegar até mim? O que eu preciso fazer? E aí eu vou te falar uma coisa. Você já tem esse cliente, essa carteira de clientes aí. O ouro já está com você. E eu vou te ensinar como você vai conseguir seus primeiros clientes previdenciários, inclusive usando essa carteira. Se você já é advogado e atua em qualquer área do direito, você já tem esses clientes com você. Basta você entrar em contato com esse cliente, porque isso é possível e você pode fazer. Ele é seu cliente. Essa prospecção ela é autorizada, inclusive, pelo Código de Ética da OAB. E você pode oferecer o seu serviço de planejamento previdenciário e correção de documento. Com material estratégico, bem feito, para essa prospecção, você vai mostrar a importância dessa consultoria para o seu benefício futuro, para o benefício futuro desse cliente. E eu posso garantir para você que você vai conseguir muitos clientes.
Agora, se você ainda não é advogado, não tem essa carteira de clientes, você também pode oferecer essa consultoria. Anota aí esse presente que eu vou te dar. Eu vou te ensinar a metodologia que chama LCP, Lista de Clientes Potenciais. Esse é um método e é o segredo para você conquistar os seus primeiros clientes, se essa é a sua dificuldade, de forma rápida e consistente. Esse método, inclusive, ele é exclusivo e já transformou a vida de muitos alunos meus. E pode ser a virada de chave para você. Então, pega papel e caneta e anota agora os 10 nomes aí de pessoas, de cada grupo, o seu grupo aí de convívio, igreja, associação, clube, sei lá, onde você for. Assim, você vai ver as pessoas, começar a enxergar os clientes que já estão com você, até mesmo dentro da sua casa. Aí você vai ter aí, no mínimo, 50 contatos para iniciar a sua jornada. Você vai se surpreender quantas pessoas estão perto de você e estão com problemas para aposentar. E eu vou te dar um script. Aí no slide tem um script bonitinho, inclusive onde você pode colocar o seu vídeo falando. Eu vou te dar isso pronto para você enviar para os seus contatos. E já se apresentando como a especialista que vai resolver o problema do cliente. As pessoas, elas começam a te enxergar como a pessoa que resolve o problema no INSS. Você começa a ser visto e ser lembrada. Vamos fazer isso e conquistar os nossos primeiros clientes. Se essa é a sua dificuldade, o segredo para fechar o contrato e ter esse atendimento de excelência, eu vou te mostrar agora como você pode ter esse atendimento. Eu vejo muitas pessoas com dificuldade, inclusive do que perguntar para esse cliente. Eu vou te presentear com uma ficha completa que garante que nenhum detalhe vai ser esquecido na hora da entrevista. Essa ficha aí, eu coloquei até parte dela só para você entender. Ela é uma ficha completa com informações de nome, data de nascimento, se já exerceu trabalho rural e tempo especial, informações de extrema relevância para que você tenha registrado. Quando a gente vai fazer uma entrevista com o cliente, não dá para ficar só conversando. Essa entrevista, ela é extremamente estratégica, tá? Essa ferramenta que eu vou te presentear organizando todas essas informações que são essenciais, vai transmitir profissionalismo e segurança para o seu cliente. Ele vai se sentir seguro que aquilo que você está perguntando para ele é importante, é a vida dele. E você vai aprender a atender o seu cliente. O atendimento, ele vai ter objetivo de fechamento de contrato. A gente não fica fazendo perguntas aleatórias. E isso tem técnica. E eu vou te dar agora a dica de ouro. É importante nesse momento você se colocar ao lado do cliente e usar um gatilho poderoso, que a gente chama gatilho mental, do inimigo comum. O INSS é o inimigo comum, seu e do seu cliente, para mostrar que juntos vocês vão combater as falhas do sistema e buscar o melhor benefício. Essa é uma estratégia que gera empatia e confiança. E aqui eu vou fazer um adendo. Quando eu falo isso do gatilho, do inimigo comum, é para que você o cliente entenda que você está ao lado dele. O cliente já está aborrecido de ouvir não, de indeferimento, de ser maltratado na perícia. Ele precisa desse acolhimento. E é nessa hora que você vai usar esse gatilho do inimigo comum. Bem, agora que você já entendeu como prospectar o seu cliente e como fazer o primeiro atendimento, vamos aprender como fazer uma consultoria na prática. Eu vou te ensinar isso agora. Afinal, eu te convidei para essa imersão de especialista previdenciário para você se tornar isso que eu estou falando na área mais rentável do direito. Você vai aprender a prática. É esse o meu objetivo, mostrar uma rota de sucesso. E eu já te dei o mapa. Então, vamos lá. Eu vou cumprir a minha palavra com você agora. Pega a sua apostila que nós enviamos para você no material, a caneta e mão na massa.
É importante você anotar, você colocar os seus insights, porque as informações elas vão se perdendo e a gente fica ali com só conhecimento teórico. Então anota aí os insights que você vai ter para mostrar o quanto você vai aprender nesse vídeo. Esse vídeo ele é gravado, como você vai acessar o meu INSS, como você vai olhar o CNIS, como você vai analisar esse CNIS. E depois você vai voltar aqui comigo, que a gente vai aprender mais. E agora eu vou estar ensinando para vocês aí como acessar o meu INSS, conforme eu falei, é quase que mão na massa de como você acessa o meu INSS para baixar o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Eu estou aqui com o meu sistema, né? O meu sistema é o meu nome que está aqui. E eu vou estar mostrando para vocês, vou estar olhando para o lado, porque eu estou em duas telas, para a gente poder acessar e vocês acompanharem aí. Então, depois que eu digitei o CPF e a senha de acesso, que é a senha Gov, você consegue acessar essa plataforma que é do segurado. Mas também não impede de você, advogado, se a sua OAB não tem a cooperação técnica com o INSS, né, a OAB do seu estado, ou você que é bacharel e estudante e quer ser um consultor previdenciarista, você vai acessar essa plataforma aqui, né, juntando a procuração, tudo que é preciso e autorização também para acessar essa plataforma. E aí você vai clicar aqui, ó, para buscar o extrato do CNIS. Gente, às vezes demora um pouquinho, tá? Então tenha paciência, às vezes tá com problema, o sistema tá com problema, mas vocês conseguem acessar. E aí você vai baixar aqui, rolar a tela aqui para você acessar o CNIS, tá? É baixar em PDF. Quando você clicar aqui, ele vai te dar 3 opções: vínculos e remunerações e o ano civil. Eu gosto de baixar tanto de vínculo, porque fica mais fácil para a gente visualizar as atividades, as empresas, e a de remuneração para fazer o uso de cálculo, tá? Aqui é a minha legenda de indicadores e a gente pede para baixar. E aí vai aparecer 3 opções, tá vendo? Com relações previdenciárias e remunerações. Aqui é vínculo e remunerações do ano civil. Eu vou estar baixando aqui, ó, as relações previdenciárias, tá? Esse site ele vai baixar em PDF e você vai pedir para acessar, tá? Vamos ver se eu consigo acessar aqui. E tá aqui o meu CNIS de vínculo remuneração. Vou aumentar um pouquinho. E aqui tá toda a minha vida contributiva. Se eu trabalhei, se eu tive algum benefício, se eu fiz algum recolhimento como contribuinte individual, se eu tenho a parte aqui de fevereiro de 2023, quando eu abri a minha empresa, mas eu continuo contribuindo. E aqui os meus indicadores de pendências, tá? Eu trabalhei aí 19 anos na CSN como técnica de eletrônica, conforme eu falei na minha história. E tem os indicadores. Esses indicadores de pendência tá justamente aqui, ó, na empresa CSN. Aí eu vou ter que apresentar os documentos esclarecedores disso aqui, que são os documentos que vão comprovar esse vínculo e esclarecer essa pendência. Aqui não fala qual que é, mas existe uma pendência. E um indicador de demanda de natureza trabalhista que provavelmente apareceu no salário de contribuição dessa demanda trabalhista. Então, aqui é o vínculo. Aqui é o CNIS de vínculo, onde mostra as empresas, os benefícios, todos os meus dados cadastrais. Tudo aqui vocês precisam conferir, vocês precisam fazer o cotejo, a comparação com os documentos que vocês já pediram para os seus clientes, tá? E isso aqui esse aqui é o mapa do tesouro. Eu brinco com meus alunos, é o mapa demonstrando todo o direito que o cliente tem, que vai ter, que possa vir a ter, tá? É um mapa do tesouro para você que descortinar muitas coisas. Vou fechar e aí eu vou voltar para o meu INSS. O INSS, gente, é um mundo. Aqui a gente clica aqui e tem mais opções aqui para baixo, ó. De vários tipos de serviço. Então, a gente consegue fazer pedido, pedir benefício por incapacidade, pedir o CNIS, cumprir a exigência, ter o resultado do benefício, prova de vida, pedir os laudos médicos aqui, ó, muito importante aqui os laudos médicos, CTC, fazer recurso, pedir carta de concessão, declaração de benefício. Isso aqui, ó, é um documento que tem fé pública, porque é assinado pelo próprio presidente do INSS, que você pode usar, pedir cópia. E aqui é só os principais.
eu vou mostrar aqui onde vocês podem achar outros documentos. Aqui, ó, o simular de aposentadoria, se você quiser fazer um cálculo aí simulando, não tem problema nenhum, aqui é um mundo. E aqui, ó, são os pedidos. Então, quando você clica aqui, consultar pedidos, vai aparecer todos os pedidos que você já fez, que o cliente já fez. Eu fiz só atualização de dados cadastrais, tá? E aqui, ó, você clica aqui para ir para um novo pedido. Vai abrir todas as possibilidades de pedido, conforme eu falei. Aqui é até mais completo que o INSS digital, que é o GERID. E aqui, quando você clica aqui, abre todas as possibilidades dentro dessa aba principal. A mesma coisa. Por exemplo, aqui, ó, benefícios assistenciais. Quais benefícios assistenciais estão disponíveis para o servidor, para o segurado? Ó, inclusão de pessoa com deficiência, benefício assistencial de pessoa com deficiência, assistencial ao idoso, ao trabalhador portuário avulso, solicitar ressarcimento de despesa de deslocamento para avaliação social e médico. Olha que importante isso. São os benefícios assistenciais, tá? E a gente tem outras possibilidades também, ó, os benefícios e serviços de acordos internacionais, cumprimento de exigências. Então, para cada lugar que você clica, vai ter as possibilidades, ó. A cópia do processo tá aqui, ó. Quer cópia? Não viu lá na frente? Clica aqui que você acha. Quer fazer recurso? Tá aqui, ó. Todos os recursos possíveis, ó, especial, ordinário, revisão, recurso administrativo do benefício incapacidade, revisão de CTC, tá tudo aqui. Tudo aqui para você garantir aí a situação do seu cliente, verificar a situação dele e fazer o melhor serviço para ele. Então, se você tinha dúvida de como acessar o site do Meu INSS, é dessa forma. Basta você ter o CPF e a senha do Gov. Se você não tiver, você pode recuperar através do celular, do e-mail do seu cliente e ainda assim buscar um protocolo lá na agência para você tentar recuperar. Fora outras possibilidades, tá? N possibilidades que você pode fazer e ajudar o seu cliente aí. E também você experimenta aí baixar seu CNIS. Faça esse exercício do jeito que eu mostrei para você. Entra no site Meu INSS, digita no Google Meu INSS e vai lá. Passeia dentro, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua atividade, na sua profissão, na sua consultoria, de você realmente saber olhar onde está aquilo que você precisa. E aí, gente, gostaram de aprender essa consultoria? Eu dei uma olhadinha aqui no chat, tanta gente bacana, tanta gente querida. Angélica de São Paulo, Janaína do Espírito Santo, a Bia do Rio, tem gente de Ponta Porã, aqui Mato Grosso do Sul, Simone, tanta gente bacana. Eu dei uma olhadinha para poder interagir com você, você que está aqui na imersão especialista previdenciário, você que está acreditando nesse processo e pode acreditar que você vai alcançar e vai conseguir trabalhar na área mais rentável do direito, que é a área previdenciária. O material, a Beatriz, que é responsável aí por vocês, por responder, providenciar o material, já falou que está no e-mail, mas não se preocupa que também vai colocar lá no WhatsApp. Você não vai ficar sem o material. Nós fazemos questão disso para ter um treinamento completo, tá? Fernanda aqui, ó, tá me conhecendo agora. Um prazer, Fernanda, falar com você. De Londrina. Gente, meus alunos também que estão aqui. Janaína, você é uma querida, você mora no meu coração, você sabe. A Mônica do Espírito Santo. Gessi, sim, eu faço BPC Loas, tem material muito rico de BPC Loas no nosso curso, você vai ver até o final, tá? E realmente, gente, faculdade é rasa, só ensina teoria, a gente aprende a ser operador do direito. E quem quer fazer planejamento previdenciário, aprender o passo a passo, com certeza, no final dessa imersão, você já vai conseguir começar a fazer isso, tá? Vamos lá, para a gente poder retomar aqui. Gratidão para você que está aí comigo. Agora que você já sabe fazer um dos métodos aí para prospectar o teu cliente e atender esse cliente através dessa ficha de atendimento que a gente presenteia a você, você já sabe como, inclusive, precificar e os parâmetros que você vai utilizar, porque não dá para chutar. Caso contrário, você vai perder dinheiro, você consegue chegar num valor. Então, chegou a hora de eu revelar para você os 10 passos que vão transformar uma consultoria
em um serviço indispensável para o seu cliente. Com esse planejamento previdenciário, você garante que os seus clientes vão ter uma aposentadoria sem surpresa. E é isso que faz você ser diferente no mercado de trabalho e ser reconhecida nessa área. Eu vou te mostrar aí, nesse slide, os 10 passos que você precisa dar na hora de você fazer o seu planejamento previdenciário. Então, primeiro passo é o primeiro atendimento. O segundo, a análise geral de informações do cliente. Verificação do período contributivo é o terceiro, onde você vai ver carência e tempo de contribuição. O quarto, você vai fazer uma identificação se tem períodos laborados e que não constam aí e que não foram pagos. E a possibilidade, no quinto passo, de aposentadoria antes e depois da reforma da Previdência. Você vai fazer, no sexto passo, as projeções futuras. Você vai simular as rendas mensais desse cliente. O sétimo passo é a identificação do melhor benefício, considerando valor e tempo. E você vai elaborar, depois disso tudo, um parecer escrito para apresentar para o seu cliente, porque esse é o documento que ele precisa ter, esse parecer. Vai haver a entrega do planejamento previdenciário e você vai oferecer a entrada depois do benefício ou agendamento para uma data futura. Eu queria fazer um adendo aqui. Depois que a gente faz o planejamento previdenciário, a gente não abandona o cliente. Você faz a primeira, a segunda devolutiva e o tempo que se precisar esperar para ele alcançar o direito, você vai manter contato com esse cliente, para que na data que você fez o seu planejamento previdenciário, você entre em contato com ele, para falar, olha, chegou a tão sonhada data da sua aposentadoria. Se o senhor quiser a nossa orientação, se a senhora quiser, nós podemos prosseguir com esse atendimento. O cliente se sente valorizado. Cada um desses passos foi desenvolvido para agregar valor ao seu serviço e garantir que o cliente sinta a segurança de uma consultoria completa. É claro, gente, que não dá. Nessa imersão, eu não consigo te ensinar cada um desses passos. Mas se você anotou cada um desses passos, é essa forma lógica, esse método que você usa. Porque você também precisa aprender alguns conceitos básicos. É os tijolinhos que eu falo na live. E as regras para que você possa aplicar em cada caso concreto. Mas veja, você já recebeu como uma consultoria, você percebeu como essa consultoria pode agregar valor real ao patrimônio financeiro, ao patrimônio previdenciário do seu cliente. O planejamento previdenciário não se resume apenas, gente, à aposentadoria. Eu só faço planejamento se a pessoa puder aposentar. Não, não é isso. E não é simplesmente entregar uma planilha de cálculo, onde eu vejo muitos profissionais falando que está fazendo planejamento e pega o planilha de cálculo do programa e entrega para o cliente. Isso não é planejamento. Ele se estende também, inclusive, para as revisões de benefício. Quando eu vou fazer uma revisão de um benefício que já foi concedido, isso se chama planejamento previdenciário revisional. Toda vez que houve uma reforma da Previdência ou uma mudança na legislação, como ocorreu em 2019, como ocorreu em 1998, com a Emenda Constitucional 20, em 1999, quando veio o fator previdenciário, que exigia uma idade aí, para que senão a pessoa perdia muito, surgiram grandes oportunidades de revisão dos benefícios concedidos. E muitos escritórios, eles se tornaram ricos, eles cresceram, as grandes bancas cresceram com isso. Hoje, nunca se falou tanto em planejamento previdenciário quanto agora. Essa é uma oportunidade para atuar com excelência, sem você ter que realmente depender do Justiça Federal, do juizado, da justiça como um todo. De longos prazos e de uma demora sem fim na análise, ou então de um sobrestamento lá no STF, no STJ, e no final ainda perder, como foi a revisão da vida toda. Um planejamento bem feito, ele gera retorno, imediato inclusive, e vai atrair novos clientes.
grandes escritórios surgiram após reforma da Previdência. E a gente está vivendo esse boom. Sem contar em pente fino, em mudança de legislação. Hoje mesmo nós tivemos uma portaria trazendo mudanças, inclusive prejudiciais para o BPC Loas. Pensa comigo. Pensa também nos erros na concessão de benefício no INSS. O que muitos veem como uma desvantagem, para mim e para você que está aqui nessa imersão, é uma oportunidade. E a revisão de benefício é uma delas. O INSS, ele erra muito. Muitos advogados já sabem que ao entrar com um requerimento administrativo bem feito, é possível conseguir o benefício sem recorrer à via judicial. Eu vou te mostrar aqui. Eu sei, você está aí pensando, mas doutora, e se o cliente tentar na esfera administrativa e não conseguir o benefício? Eu não sei como entrar com o processo. Eu também já passei por isso. Ninguém me ensinou o que eu tinha que fazer. Ninguém ensina isso na faculdade. Mas com esse método que eu estou apresentando para você, eu aprendi a atuar de forma prática, gente, preventiva. Eu vou te mostrar resultado com isso. Um requerimento administrativo bem feito, ele aumenta significativamente a chance de êxito. Hoje, grande parte dos meus clientes, eles já conseguem o benefício sem sequer processo judicial. Eu consegui recentemente uma aposentadoria, lembra que eu falei da representante de medicamento? De uma segurada, ela estava contribuindo como MEI. Eu falei para você, o MEI é um microempreendedor individual. E esse MEI, ele faz 5% sobre o salário mínimo, tá? Só que essa forma de contribuir, ele só pode aposentar por idade com um salário mínimo. Só que essa pessoa, ela tinha um histórico contributivo. E eu consegui, fazendo a complementação como MEI, em antecipar a aposentadoria dela em 1 ano. Isso gerou mais de 71 mil no bolso da cliente. Isso é resultado de saber aplicar a prática previdenciária muito além da teoria. E isso levou uma concessão muito rápida, tá? Eu vou também te mostrar uma aposentadoria por idade que foi concedida em questão de dias, tá? Olha aí. Essa aí é a carta dessa microempreendedora, que ela foi, eu dei entrada dia 31 de outubro de 2024. Foi concedido dia 13 de novembro de 2024. Olha o salário dela, 5.508. Ela já tinha idade para aposentar na regra de 100%, só que como ela estava contribuindo há 5 anos como MEI, ela não conseguiria encaixar na regra sem fazer a complementação. Eu fiz o planejamento previdenciário dela. No meu estudo, ela precisava contribuir menos de 2 anos, complementar. Menos de 2 anos, ela não precisava complementar os 5 anos. E eu consegui antecipar a aposentadoria dela, que só sairia no final de 2025 para novembro de 2024. E quando a gente antecipa, o cálculo é muito simples. 5.508. Eu antecipei em 1 ano, então é vezes 13, porque o 13º conta. Então, deu 71.604. Se eu colocar aqui, ó, vezes 30%, 21 mil que ela me pagou sem contar os honorários. Eu sei que na sua cabeça pode estar cheia de informações e dúvidas. Isso é normal. Pode ser que tenha algo muito novo sendo apresentado para você. E você pode estar pensando, a área previdenciária, então, é só consultoria? Eu não posso só viver disso, mas não se preocupe, não é só consultoria, tá? Essa preocupação, ela é muito válida, tá? Mas essas consultorias, elas permitem que você tenha uma prospecção do cliente enquanto você vai esperar lá o judicial. E você vai fazer com que esse ganho mensal, você vai fugir de honorários incertos, de resultados incertos de processo judicial. Imagina, um adendo aqui, você esperar 5 anos para um processo judicial concluir, no final é 0. Por isso, eu te incentivo a fazer consultoria e antecipar o benefício do seu cliente fazendo um PAP bem feito na esfera administrativa. Eu tenho colegas que atuam 99% com consultoria, garantindo segurança financeira, inclusive, do escritório. Imagina, você realiza um atendimento completo de planejamento previdenciário,
corrige todos os documentos do cliente e ao entregar esse parecer impecável, ele passa a confiar no seu trabalho, ele passa a te indicar para amigos e familiares. E se o cliente ainda não tiver chegado a hora lá dele requerer o benefício, você mantém esse cliente no seu radar. Igual eu falei, não dá para abandonar. Então, com uma simples agenda ou ferramenta de gestão, você consegue manter esse cliente no seu radar, dando feliz aniversário quando ele completar a idade. Quando chegar o momento, ele lembra de você. E mais, hoje o cliente ele não precisa de um advogado para entrar com um requerimento junto ao INSS, mas quando ele faz esse planejamento previdenciário, você apresenta tudo que ele precisa fazer, corrigindo todos os documentos. Eu vou trazer um caso concreto que nem está aqui para eu falar, mas saiu hoje. Eu fiz pedido de aposentadoria de uma cliente e saiu no mesmo dia. E eu soube precificar, porque você imagina se eu tivesse cobrado só 30% de um dia, quanto que eu ia ganhar. Mas eu cobrei 3 salários de benefício concedido e atualizado. A aposentadoria dela saiu por R$ 3.900. Eu fiz o pedido num dia, só que essa cliente também era de planejamento. Então, quando você entrega um parecer assim do seu planejamento previdenciário, você também vai mostrar o quanto é importante estar assessorado por você, pelo seu trabalho, diante de toda a complexidade e formalidade que o INSS vem exigindo nos últimos anos. Gente, tem pessoas que não sabem nem acessar o site do meu INSS, sequer criar uma senha. Imagina fazer um pedido de aposentadoria. Então, fica tranquila, que certamente você não vai entrar com um requerimento sozinho e vai pedir aí para ele... Por favor, só um minutinho que eu preciso beber uma água, que deu uma secura aqui. Ao vivo é assim, né? Obrigada, gente. E só essa carta que está aí também é de uma aposentadoria por idade, tá? Eu dei entrada no dia 11 de dezembro e saiu, se eu não me engano, do jeito que tá ruim aqui para mim, dia 18 de dezembro. Em 7 dias saiu essa aposentadoria. E essa cliente também foi uma cliente de planejamento previdenciário. O que eu estou trazendo para você é que, além de fazer o planejamento previdenciário, a pessoa passa a confiar no meu trabalho e ela me paga também para fazer o requerimento para ela, tá? Então, você fez um planejamento bem feito e uma bela apresentação, ela também vai lembrar de você na hora de fazer o requerimento. E você vai fazer esse requerimento na esfera administrativa através de um procedimento, num processo administrativo que eu chamo PAP bem feito. Gente, existe um passo a passo que vai te ajudar com isso. Existe uma formalidade para você fazer isso e ter grandes chances de ter o deferimento ainda na esfera administrativa, conforme esses casos que eu mostrei para você. E essa é a dica de ouro que eu demorei para aprender. Eu levei muito tempo para aprender, mas você não vai levar esse tempo, porque você está aprendendo hoje. Nada de fazer requerimento de qualquer jeito para ter um indeferimento para correr para a justiça. Quem faz isso já começa perdendo, tá? Quer saber por quê? Eu vou te mostrar isso agora. Passar pela via administrativa é uma exigência do INSS, tá? Você não pode pular essa etapa. Caso contrário, se você for, o juiz vai indeferir, você vai ter que voltar lá. E a grande maioria dos advogados, eles acham que deve fazer um processo administrativo apenas para cumprir essa exigência. De qualquer forma, para ter esse indeferimento, poder ir mais cedo para a justiça. E esses colegas, eles estão enganados. E aqui eu vou fazer uma observação. Eu peguei uma sentença, inclusive, de um juiz, que ele deu litigância de má-fé para um advogado que falava que ele sequer juntava o documento na esfera administrativa, ele só fazia o requerimento, não tinha o trabalho nem de juntar o documento e para poder ter a negativa e correr para a justiça. E na sentença, o juiz falou isso, que caracterizava a litigância de má-fé, porque ele não estava tendo cuidado de juntar documentos. Gente, isso é extremamente importante e você está aprendendo isso aqui hoje na imersão. Eu tenho um pensamento totalmente contrário desses colegas. Eu venho consolidando, inclusive,
esse pensamento através de concessões, com menos tempo, conforme eu mostrei para você, com menos energia e maior satisfação para o cliente, além de dinheiro no bolso. Muito mais rápido. Amanhã eu vou atender essa cliente que eu consegui aposentadoria em um dia. Então, como eu mato a cobra e mostro a cobra morta, eu vou te falar agora de pelo menos 6 vantagens, anota aí, de fazer um processo administrativo, um PAP bem feito, para ter a concessão sem precisar correr para a justiça. Primeiro aí, é uma exigência do INSS, é um pré-requisito você passar pela via administrativa. Segundo, ela é a forma mais rápida de conseguir a maioria dos benefícios, desde que feito de maneira correta. Se o benefício estiver bem instruído, tudo certinho, vai conseguir. A via administrativa tem se mostrado mais favorável que os juizados especiais. E não só eu que estou falando isso, não. Muita gente que é referencial na área previdenciária tem falado isso. Só que tem gente que está duvidando e está quebrando a cara, tá? No slide 19, ele fala o seguinte, que você vai receber para entregar também você também recebe os 30%. Tem muita gente que tem dúvida, e eu tenho alunos, né, que perguntam isso. Professor, eu também recebo 30%? Eu também tenho contrato? Sim, você recebe, por que não, tá? E você vai ficar conhecida como advogada da concessão. Isso, gente, é muito forte, porque o cliente, ele é a sua principal propaganda. Você não terá que ficar lidando com meses e até anos, gastando seu tempo, a sua energia em um processo esperando receber o honorário. Afinal, a minha conta e a sua conta vence todo mês e a gente não precisa só trabalhar para pagar a conta. Na via judicial, na via administrativa, você também ganha os atrasados. Eu vou te ensinar aqui a diferença entre o complemento positivo e o atrasado da justiça. Na esfera administrativa, a gente tem o que chama complemento positivo, que sai juntamente com a implantação do benefício e pode ser pago, inclusive, sem ter que enfrentar o drama do precatório que eu vou te explicar. E tem um limite, um teto, que não vai depender nem do gerente da agência para pagar. E a conta, gente, é muito simples. No INSS, complemento positivo, ele é pago, por exemplo, concedeu o benefício, a aposentadoria vai ser implantada. Como que vai ser pago o atrasado? É feito um cálculo de 20 vezes o teto do INSS. O teto do INSS é R$ 8.157,41. Você multiplicando 20 vezes o teto, dá aí mais de 163 mil. Se o atrasado do seu cliente é até esse valor, não precisa da assinatura do gerente, você vai sair junto com a implantação. Você vai lá no dia, juntamente com o seu cliente, e destacar os seus honorários e receber. Agora, no juizado, após todo o trâmite, passando pela fase de conhecimento, da fase de execução, vai sair ou o RPV, que é até 60 salários mínimos, ou precatório, quando passa por isso. Então, se você pegar 60 vezes o salário mínimo, dá um valor de R$ 91.080. Esse valor é pago por requisição de pequeno valor. Uma vez que ela é emitida, 60 dias você recebe. O problema, e fora o tempo que você levou para esperar isso. O problema é quando é o precatório, tá? O precatório, ele é enviado até 1º de abril, quando ele é enviado, se é o precatório acima de 60 salários, ele tem que ser enviado até 1º de abril do ano corrente para ser pago no exercício seguinte, tá? É o que eu vou explicar para você, ó. Se for acima desse valor, você vai receber precatório. Acima de 60 salários mínimos é um precatório. O precatório é uma ordem de pagamento expedida pela Justiça para cobrar o governo os valores que foram devidos naquela ação, naquela condenação definitiva. Ele é emitido quando alguém ganha a ação, tá? E aí vai pagar lá o valor. O que acontece? Pode demorar, mas dependendo dessa data de 1º de abril, pode demorar 2 a 3 anos, tá? Então, essa é a referência. Então, no administrativo,
você recebe o atrasado normal, na justiça você recebe o precatório ou o RPV, tá? Você viu como na esfera judicial é bem mais desgastante? Gente, e o valor também é menor? Na esfera administrativa, você pode receber até 163 mil junto com o cliente lá no banco. No RPV é até 90 e poucos mil, né? Até 60 salários mínimos. Então, ela é bem mais desgastante do que na esfera administrativa. E é sem burocracia na esfera administrativa. É um valor que você precisa considerar. Sempre vai dar para fazer na via administrativa? Sempre me perguntam isso, tanto na comunidade como no direct do Instagram. Sempre eu tenho que passar pela via administrativa ou vai dar para eu ganhar na via administrativa? E a resposta é muito simples, não. Sempre é muito tempo. Mas algumas situações não tem como fugir, você vai ter que ir para o judicial, tá? Eu vou dar exemplo para você. No caso de revisão, se não tem documento novo, não tem que fazer revisão no INSS, você vai ter que ir para a justiça. Se for restabelecimento de auxílio em doença, que é uma incapacidade temporária, negado por conta de perícia, não é um problema documental, você vai ter que ir para a justiça. Porque para fazer recurso, a junta de recurso não vai mudar o entendimento da perícia. Perícia médica, gente. Tem que passar por outra perícia e na junta não vai conseguir. Então, nesses casos, você vai para a justiça. Então, não é 100%. Eu estou te pontuando o que é. Agora, se a questão for documental, na via administrativa você consegue resolver, desde que você saiba fazer um requerimento bem feito. E isso diminui as chances de entrar em exigência e de indeferimento do INSS. Mas você que ainda não é advogado, é estudante ou bacharel, que a gente conversou aqui, que você pode atuar na esfera administrativa com expertise, com autoridade, responsabilidade, você está perguntando aí, tá? Mas e se eu fizer o requerimento e for indeferido? Eu não sou advogado, como é que eu vou mudar essa situação? O que eu posso fazer com o cliente? Eu vou te explicar. Às vezes, realmente, a via judicial vai ser a opção necessária e imprescindível para mudar essa situação. Ou é a última opção. Mas, nesse caso, você vai considerar uma poupança, porque o processo vai demorar. Mas aí você começa a trabalhar com a exceção. Os casos que você vai ter que ir para a justiça são os casos onde você vai ter a sua poupança, onde você vai receber por precatório, se for o caso. Mas a sua advocacia, o seu atendimento, o seu trabalho não vai depender mais de êxito. Você terá honorários suficientes já na esfera consultiva, com o trabalho que eu falei para você, e na esfera administrativa. Gente, se você tiver dúvida, coloca aqui no chat. Eu vou dar uma olhadinha aqui e vou ter prazer de falar com você. Você não pode sair dessa imersão com dúvidas, tá? Agora, falando com você, você que é bacharel, você que é estudante de direito, você também pode fazer, sabe o que na via administrativa? Recurso. O benefício foi negado pelo INSS, você ainda tem a possibilidade de fazer recurso para a junta de recurso e recurso especial para o CRPS, inclusive fazer defesa lá, fazer sustentação oral nos julgamentos da junta. Você não vai precisar da carteira da OAB para fazer isso. E se não tiver jeito, aqui vai a solução para você. E é bem simples. Você vai fazer parceria com o advogado previdenciarista, nos casos que for necessário ir para o judicial. Isso é muito fácil, inclusive é uma prática muito comum, tá? Você vai atender esse cliente e você vai fazer lá o contrato com um colega de parceria e você vai receber os 50% e vai dividir com um colega que pode atuar lá na justiça. Você está entrando com o cliente e ele com o trabalho. Gente, nessa hora, eu falo para você, é melhor 50% de algo do que 100% do nada, tá? Deixa eu ver o que a Josiane está perguntando aqui. Não acha melhor entrar novamente com pedido? Josiane, depende, porque vai depender do motivo do indeferimento, que eu falei para você. Se for por problema documental, se aquele documento é imprescindível para provar o direito,
você faz um pedido novo. Mas aí você está entendendo, inclusive com a sua pergunta, que existe uma estratégia. Exatamente. Se o problema é o documento, então resolva a questão do documento. Não vá para a justiça. Você está entendendo, inclusive, com a pergunta, o que precisa ser feito de forma estratégica. Agora eu te pergunto aqui, ficou claro que nessa área que você está atuando é possível você faturar sem ter dependência de processo judicial? Você consegue pensar como previdenciarista. A colega fez uma pergunta e demonstra que ela começou a pensar como previdenciarista. Eu bato muito nessa tecla. A gente não precisa ser advogado previdenciarista de modelo, tá? A gente precisa pensar como previdenciarista. E se for estratégico entrar novamente, entre novamente. E o que eu acabei de compartilhar aqui com você é apenas um exemplo transformador dessa prática. Eu criei um método, gente, 100% mão na massa. Porque a teoria, a gente já sabe que tem nos livros, nos conteúdos da internet, do Google, até do Instagram. Mas aplicar tudo na prática de forma correta, que eu falo o seguinte, como fazer é o que realmente vai fazer a diferença, que vai fazer você se tornar essa especialista na área previdenciária. E se você quer dar um passo além de tudo isso que você está vendo nessa imersão, vai ser começando do zero, seja, né, começando do zero ou já tendo cliente, já atuando em outras áreas de advocacia, querendo migrar aqui para a área previdenciária, você precisa aprender a prática. E eu tenho essa oferta especial para você, uma oportunidade de aprender do zero. Tudo que a gente abordou hoje de forma muito mais aprofundada para transformar a sua carreira e garantir um fluxo constante de clientes, sem depender apenas de processo judicial. E mais, fazer com que você se torne de fato uma especialista nessa área, uma expert e ter a confiança no seu atendimento e ser reconhecida como advogada de concessão. Fica aqui comigo, porque agora eu vou apresentar o meu método, que reúne tudo isso que eu falei para você, todo esse conhecimento prático em um único curso. E se você chegou até aqui, como tantos colegas aí, entendeu o ouro que eu estou apresentando, que é atuar nessa área, para acelerar a sua trajetória e garantir que você não perca mais tempo. Não se canse, não se frustre. É fundamental ter todo o método certo na mão. E é exatamente isso que eu preparei para você. Aí está o curso Destrave Prev. É com muito, muito orgulho mesmo que eu apresento esse curso para você. O método completo que vai te ensinar de forma prática, detalhada, a atuar na esfera previdenciária, na área previdenciária e conquistar, tá? Conquistar clientes o ano todo. Esse curso, gente, ele tem 33 módulos, aulas práticas, onde eu abro a tela para mostrar o passo a passo. Quem é meu aluno que está aqui já sabe como é que é. Acesso exclusivo à nossa comunidade e diversos bônus. O Destrave Prev é muito mais que um curso. É um investimento que vai te levar a ser uma especialista, uma expert, que a gente veio falando aqui na imersão. O curso ele tem 4 pilares, tá? Ele tem fundamentos. O primeiro pilar é a prospecção e o atendimento da nossa maior riqueza, que é o cliente. A esfera administrativa e consultiva que eu trabalhei aqui com você na imersão. Benefícios e revisões. E a prática previdenciária que eu chamo mão na massa. Esse módulo chama mão na massa. Esse curso, que tem mais aí de 33 módulos de conteúdo e um módulo de aulas práticas, onde eu faço algo semelhante que é o que eu fiz com vocês hoje no vídeo do CNIS. Eu abro a tela, ensino como fazer o passo a passo. E o que tem no curso Destrave Prev? Você vai ter uma comunidade exclusiva para alunos. Gente, essa comunidade que eu vou mostrar daqui a pouco para você é um ambiente de muito aprendizado e crescimento. E você vai ter acesso a esse curso por 1 ano e acesso a essa comunidade. E eu vou abrir aqui a plataforma para você, para te mostrar como que é essa comunidade. Ela já existe, já se interage, já
trocam experiências, dúvidas, parcerias, tudo que você precisa. Esse é o curso. Vamos apresentar a comunidade primeiro? Tá, vamos do curso primeiro. Ah, essa é... Volta lá, Gustavo. Desculpa. Gente, essa é a comunidade, inclusive já está com a aula de boas-vindas lá, que a gente vai ter, depois eu vou falar com vocês. E aí tem o lugar que você pode ter dúvidas, local que eu mando material complementar para vocês, sai uma portaria, já chega lá, lugar que você pode fazer parceria. E essas dúvidas eu mesmo que respondo, tá? Onde você vai receber até atualização do curso e sobre a área previdenciária. A gente está tendo portarias basicamente toda semana. E você vai receber aí, além de atualização do curso. E você vai ter o meu suporte da minha equipe para suas dúvidas. Você não vai ficar perdido. Normalmente, eu respondo a maioria das dúvidas dos alunos dentro mesmo dessa comunidade. Meus alunos estão aí, podem confirmar o que estou falando. E você também terá um espaço, que é parceria, gente. Hoje não dá para caminhar sozinho, não, tá? Essa advocacia solitária, que no máximo uma secretária, ela não existe. Ela ficou lá no tradicional do passado. Você precisa viver network. E ele é um curso 100% online. Mas eu pago uma funcionalidade exclusiva. Tá aí a plataforma do curso de Destrave Prev. Ele é uma espécie de Netflix, tá? Onde as aulas são 100% online e conforme essa funcionalidade que eu pago, você pode assistir a qualquer hora, mesmo que você esteja offline, tá? Não tiver internet, você consegue acessar. Ele é totalmente gravado, você pode assistir como, quando você quiser, quantidade de vezes que você quiser, mas não é só isso. Que entrar para essa turma, eu vou dar aí alguns presentes, que eu vou contar para vocês, mas vocês me dão um minuto que eu preciso beber uma água. E tá aí os presentes que a gente chama de bônus para vocês. Um bônus extra de marketing jurídico com aulas com 2 professoras de marketing jurídico. Gente, hoje o marketing jurídico é uma realidade na nossa vida, tá? Ainda traz aí uma social media. Eu falo o seguinte, hoje o seu escritório, ele se estende nas redes sociais. Se você ainda não entendeu isso, você vai precisar e a gente te dá esse bônus para que você aprenda a fazer e perca o medo, inclusive, tá? Ele vai te ajudar a construir essa autoridade, inclusive nas redes sociais e na produção de conteúdo, para que você já chegue até o seu cliente através daquilo que você está produzindo, tá? Você vai ter um módulo de gestão organizacional, uma gestão de escritório. Eu falo para você, se você está começando, comece de forma certa. Porque depois que você cresce, para você fazer gestão do seu escritório, fica caro, tá? E essas aulas, elas vão te ajudar na gestão do seu escritório, das tarefas, de como você tem que organizar. Isso é a nova realidade dessa advocacia, uma advocacia com um olhar empresarial, de empresa, tá? Terceiro bônus aí é um bônus extra da Lei Geral de Proteção de Dados para você te ensinar como manter os dados pessoais dos seus clientes em segurança sem você ferir a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? O quarto bônus é até que a Gessi perguntou, né, se a gente faz BPC. A gente tem um workshop de BPC LOAS. Esse evento foi realizado aí comigo e com a doutora Rosana, que é uma advogada e uma assistente social, e ela trabalha basicamente com BPC. Nós fizemos um dia todo aí de workshop e presenteamos você. Ele foi cobrado na época, tá? E você vai ganhar aí de presente o acesso, também os materiais complementares de quem participou desse evento, você vai receber, tá? Mas se você acha que parou por aí, tá? Você errou. Nós temos mais um bônus para você. E esse quinto bônus aí vai te ajudar muito, que é o banco de petições. Nós temos mais de 100 modelos de petições e requerimentos para você não ficar travada para começar seus primeiros requerimentos, tá? É muito difícil, gente. É para quem está começando.
criar esses primeiros requerimentos, fica com dúvida, o requerimento administrativo é igual petição judicial, e eu, além de te ensinar isso, eu vou te presentear com isso. E melhor, nesse método, você aprende a pensar, sem depender de modelo. Mas enquanto você está em desenvolvimento, eu estou te presenteando com isso, para que você não fique mais travado. Depois, com a prática, eu tenho certeza que você vai se ajustando para que esses requerimentos tenham a sua marca, inclusive. Né? E esse bônus, no princípio, ele destrava mesmo. E essa é a intenção. Eu não quero que você fique travado, impedido de fazer, porque não tem um modelo. O sexto bônus é um desconto do Prévios, tá? Eu, como professora, eu recebo esse cupom e apresentei vocês. Isso aí, gente, é uma situação, não é para, eu vou começar a advocacia, eu começar a atuar na área previdenciária, já tem que ter um programa de cálculo. Não, você não precisa. Lembra que eu falei que tem planilhas que você pode usar de forma gratuita, mas se você, quando chegar na fase, você vai entender esse momento, você vai ter esse desconto para essa turma. E é difícil conseguir. Então, você já vai ter um software, eu uso no meu escritório, inclusive, tá? Porque ele é muito renomado e eu uso dois. Eu uso esse e o Tramitação. Eu ainda não tenho o cupom do Tramitação, mas do Prévios eu já tenho e estou presenteando você, tá? Para que você não tenha desculpa no momento de chegar a adquirir um programa de cálculo, você já tem esse desconto, tá? Então, e dá para fazer, inclusive, cálculo no Excel, mão na massa, eu te ensino isso, tá? Vamos lá. Mas se você quiser, tá? O sétimo bônus, eu vou falar dele, eu fiz até rapidinho, mas eu faço questão. Isso aí, inclusive, eu vou explicar como que foi feito a complementação daquelas contribuições da representante legal. Então, esse bônus aí é um presente para você, tá? E a gente tem aqui o oitavo bônus. Esse aqui eu vou gastar um tempinho para falar com você. É um bônus super especial. Apenas para quem adquiriu o Destrave Prévio até domingo às 23 horas. É um ingresso gratuito para participar do workshop Inteligência Artificial no Direito Previdenciário. Esse workshop vai ser ministrado por mim e pela doutora Raíssa. Já tem data marcada. No próximo dia 30 de junho, você vai estar recebendo esse convite, você que adquirir o curso de Destrave Prévio, para você ter esse workshop. Gente, você consegue ter uma inteligência artificial trabalhando para você, tá? Eu vou dar um spoiler só rapidinho. Sabe aquela quesitação, aquelas perguntas que você precisa fazer para o perito e você não sabe como fazer? A gente vai te ensinar nesse workshop. Sabe aquele laudo rebuscado que você nem consegue ler? A gente vai te ensinar a usar a IA e transformar aquela informação médica numa informação jurídica para você usar aí no seu requerimento, tá? Em primeiro lugar, eu quero que você anote essa data. Então, você tem dia 30 de junho esse encontro aí nesse workshop comigo e com a doutora Raíssa. E você pode estar pensando aí, ok, doutora, muito legal, tá falando tudo aí, mas quanto vai custar tudo isso aí para mim, tá? Em primeiro lugar, eu queria te dizer que isso é um método de Destrave Prévio. E não tem custo aqui, gente. Aprenda a diferenciar aquilo que é gasto e aquilo que é investimento. E é um investimento com retorno financeiro certo. Vocês viram os depoimentos dos meus alunos no início dessa imersão. Eu poderia facilmente mesmo, cobrar mais de R$4.000, que é o investimento em uma pós-graduação. E olha que eu coloquei por baixo, tá? E você não aprende a prática previdenciária. E sabe por que eu falo isso para você? Porque eu tenho aluno com 3, 4 pós-graduação que só aprendeu a colocar em prática aquilo que ele sabia quando ele veio para o método de Destrave Prévio. Eu tenho muitos alunos que já fizeram pós-graduação e começaram o curso e não sabiam nada da prática, sequer sabia acessar o meu INSS. Eu não tenho nada contra pós-graduação, eu mesma fiz pós-graduação, mas eu acho que para agregar
quanto você já tem trabalhado, ainda precisa ter prática. A prática, ela está muito longe da pós-graduação. E aqui eu peço licença para fazer uma observação. Eu sou adepta de estudo. Eu fiz pós-graduação. Só que eu falo o seguinte, fazer pós-graduação sem saber prática vai ser só mais uma teoria. Você vai ficar, eu falo que engordou intelectualmente, mas não sabe o que fazer com essa informação que você recebeu, tá? É muita doutrina e não saber onde aplicar, não saber o que fazer, não saber que requerimento pedir, não saber que documento juntar. Isso não vai trazer dinheiro para você, só vai encher o seu ego. Ah, eu fiz pós-graduação. O que paga a sua conta é o trabalho prestado, é o que fazer com esse conhecimento que você apresentou, executando e aprendendo a prática que vai te trazer isso. E vamos fazer uma continha aqui, tá? Só um desses bônus aí, vou falar o bônus da IA, tá? Que eu estou entregando para você. Mentoria de marketing, mentoria com social media, workshop aí de BPC Loas. Pode colocar aí R$500 aí para cada um desses profissionais, porque hoje o curso é assim, né? R$400, R$500. A gente já teria aí R$1.500. Mais uma mentoria do LGPD e de gestão, mais 1.000. Isso dá um total de R$2.000. É bom demais se você fizer a comparação. Fora o desconto do Prévios, o workshop da IA, que eu tô ansiosa por dia 30, conforme a Bia falou, e daqui a 4 dias você vai estar tendo a oportunidade de abrir um chat GPT ou da IA que for e aprender a usar para te acelerar ainda mais. O que você vai aprender a utilizar vai acelerar o seu trabalho. Pensando nisso, o curso sairia, gente, de graça para você. E o investimento hoje no método de Destrave-Prev é R$ 1.997. Esse é o valor. Tem muita gente que pagou esse valor aí. Se você entrar na Hotmart, que é a plataforma onde esse curso está totalmente pronto lá para você, esse é o valor inclusive, que você vai encontrar lá, tá? Mas eu não quero que você fique de fora. E o dia de hoje é o dia do basta. Eu me comprometi a te ensinar a rota do sucesso, te dar o mapa aí do ouro e eu vou estar com você. Eu vou considerar o seu comprometimento comigo, que passou pelas lives de aquecimento e aceitou esse convite em estar aqui comigo. O investimento para você adquirir o curso de Destrave-Prev, o método, a comunidade exclusiva, os 8 bônus, eu vou entregar para você por R$ 997 à vista. Gente, em 12 parcelas de um pouco mais de R$ 103 no cartão de crédito, ou você pode, inclusive, usar aí 2 cartões, né, para fazer esse pagamento. Basta você depois conversar com a minha equipe. Gente, é R$ 997. Inclusive, a gente deixa outras formas de pagamento, tá? À vista, por Pix, boleto, cartão e também a opção desse cartão parcelado em 12 vezes. É um presente. Depois você vai ver, no Hotmart ele está R$ 1.997, mas eu falei que eu estava comprometida com o seu comprometimento. Então, vou fazer por R$ 997, apenas R$ 997. E para essa turma, eu estou dando 50% de desconto para você não pensar 2 vezes. Esse investimento, né, um valor, hoje eu falo para você, uma pizza, né, Marcelo? Uma pizza deve estar R$ 100, dependendo da pizza. Se a família for grande, você vai pedir uma Maracanã aí. Um japinha, rodízio, é R$ 120. Você já pagou o seu investimento num mês. Se você dividir isso aí por 30 dias, é menos de R$ 4 por dia. E eu falo para você, você vai ter retorno. E eu falo isso não é chutômetro, é porque vejo o sucesso dos meus alunos. E mais, eu garanto que você vai recuperar esse investimento em honorários através de um planejamento que você fizer, ou de 2 a 3 correção de CNIS, que é a consultoria
que foge até do requerimento do INSS, você já vai ter o retorno desse investimento que você vai fazer. E agora você está pensando aí, eu não tenho dinheiro, né? Porque eu falo o seguinte, a gente começa a dar desculpas, né? Eu falo que é a mentalidade de combate para o sucesso, né? Que a mente é assim, ela quer sentar e se regalar. Então, você começa a pensar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho cartão, eu não tenho como pagar. Eu vou te falar uma coisa somente. Isso eu fiz na minha vida, tá? Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Infelizmente, a sua desculpa não vai te levar a nada. Hoje é o dia do basta, basta de ver gente tendo êxito. E eu falo para você, peço até que pare aqui. Um adendo aqui e uma observação. Se alguém conseguir, eu falo para você, você também consegue. Todo o processo da sua vida de estudo, de dedicação, você também consegue. Mas é você que toma esse passo. Tá? Se você não está trabalhando aí que você precisa comprar, você terá tempo de... só um minutinho, por gentileza, que eu preciso beber água. Só um minuto. Você terá tempo, gente, de entrar nesse curso, conhecer esse curso e já trabalhar, porque não é teoria, é método, tá? E você vai aprender prospectando os seus clientes e virando essa chave, virando esse jogo, tá? Eu falo para você o seguinte, conversa aí com o seu marido, com o seu parente, fala para investir em você. Fala, ó, pode investir em mim, bata no peito e assuma isso. Eu fiz isso com o meu marido. Quando eu saí da empresa que eu estava, eu falei para ele, eu vou ter resultado. E eu era improvável. Imagina, eu era técnica em eletrônica, não sei se eu falei isso. Eu não tinha formação jurídica, minha família não tinha formação jurídica, não tinha nenhum escritório pronto para me receber. Eu era mãe de 2 filhos com mais de 30 anos. Todas as circunstâncias ao meu redor me eram desfavoráveis. Mas se tinha alguém que acreditava em mim, era eu mesma e a minha família. E se eu conseguir, eu falo para você, eu não sou nem melhor nem pior, eu tenho desejos, dificuldades como você. Se eu conseguir, você consegue também. E para garantir a transparência do método de destrave prévio e a minha palavra também, a gente também te dá uma garantia. Eu te dou uma garantia aí de 7 dias. Você vai poder entrar, você vai poder ver o material, vai poder conhecer e ver se vale a pena para você, se você se identifica, de repente você não era aquilo que você pensava, você vai pedir o reembolso, não tem problema nenhum. Você vai ter tempo suficiente para assistir a algumas aulas e tirar suas próprias conclusões. Se decidir não continuar na nossa jornada e achar que o curso não é para você, conforme eu falei, não tem problema. Você só tem que mandar um e-mail para a minha equipe, para o meu suporte, pedir o reembolso do valor. A gente não vai querer nem saber o motivo, tá? Porque essa é a liberdade que você tem. Porque a gente também confia no nosso produto, no nosso método. E nós vamos continuar sendo colegas de profissão e vida que segue. Eu preciso avisar que quando você adquirir o curso, algumas aulas estarão disponíveis, mas não vão ser todas essas aulas. E eu te explico por quê, tá? No passado, a gente vendia o curso, liberava o curso, e algumas pessoas, com muitas aspas, né, que são os espertos, eles compravam o curso, adquiriam o curso, a gente liberava o material, eles pegavam todo o material, baixavam mais de 100 peças, e no dia seguinte pedia o reembolso. Eu tenho certeza que não é esse seu papel, você não é essa pessoa. Mas, infelizmente, a gente precisou proteger, né, nos assegurar que isso não voltasse a acontecer. Além disso, tem a parte estratégica do curso. Eu gosto muito de direcionar os novos alunos. Quem está chegando? Então, eu deixo aqui algumas aulas já de forma estratégica para você assistir antes, inclusive, da aula de boas-vindas, que eu vou dar no dia 3 de julho, às 18 horas. Então, você que adquirir esse curso, você já tem data marcada para me encontrar.
Após as aulas de boas-vindas, nós vamos disponibilizar todo o restante do material, juntamente com bônus, para você ficar tranquila, tá? E além disso, as aulas que serão disponibilizadas inicialmente são suficientes, inclusive, para você estudar nessa primeira semana aí, antes do dia 3 da aula bônus, tá? A aula de boas-vindas, tá? Bem, a minha equipe, ela vai subir um link, eu nem sei se já disponibilizou aí, no chat, se você quiser se inscrever no método Destrave Prev, tá? Isso mesmo, a inscrição vai começar agora. E eu tenho uma frase para isso: quem se adianta governa. E ela vai até domingo, dia 29 de junho. Quem se adianta governa, coloca isso na sua vida. E quem se adianta é o quê? Com atitudes, tá? E para te incentivar um pouquinho mais, eu vou te dar um bônus ouro por minha conta. Minha equipe nem está sabendo disso. Antes, eu tinha no curso esse bônus. E eu decidi para as pessoas que se inscreverem hoje, mas eu estou falando hoje até meia-noite, eu vou sortear no dia da aula de boas-vindas 3 mentorias para 3 pessoas que terão esse acesso VIP. Então, vai ser uma mentoria para cada uma das pessoas. Para um pouquinho, por gentileza, que eu queria fazer uma observação. Aqui eu tenho alunas de Destrave Prev. Gente, essa mentoria de 1 hora comigo é para resolver o seu caso concreto. Se você não sabe o que é mentoria, você me envia a documentação do seu caso, eu vou ler a sua documentação, vou buscar a estratégia para essa situação e vou te entregar nessa reunião de 1 hora essa estratégia. Qual o melhor caminho você precisa seguir? Eu chego a ponto de fazer pesquisa, inclusive de jurisprudência, para ajudar o aluno. E eu estou te presenteando. Só que aqui não é qualquer caso. É aquele caso que está na tua mesa há muito tempo e você não sabe o que fazer. Para as pessoas que se inscreverem hoje, até meia-noite, eu vou fazer esse sorteio aí das 3 mentorias, tá? Essas 3 pessoas vão ter esse acesso VIP diretamente comigo. E hoje eu cobro por essa mentoria. A gente já deu mentoria de graça, mas hoje a gente pode cobrar e você vai ganhar esse bônus, tá? A Janaína Josiane tá falando aí, ó, tudo isso é verdade. É verdade, gente, é verdade. Eu pego o seu caso e trago solução para você, tá? Somente participarão do sorteio as pessoas que se inscreverem hoje até meia-noite, tá? Não adia a sua sorte, tá? E aproveita 2025, que ainda não acabou, a gente já chegou na metade com o pé direito. A nossa aula de boas-vindas vai ser no dia 3 de julho, tá aí, às 18 horas, já está tudo preparadinho para receber você. A virada de chave está aqui agora, não adia essa virada. Eu falo o seguinte, cavalo passou na porta, tá todo selado, aproveita e monta. Não perca mais tempo, chega de adiar sua sorte. Tem uma advocacia que esteja à espera do êxito, do seu êxito, sem depender da justiça. Tem controle da sua vida profissional, tem controle do cliente, do que você vai fazer. O ano todo você vai ter cliente na área previdenciária. E você vai fazer isso como especialista, que é nessa área que é a melhor área do direito. Então, já corre e clica no link que o meu suporte está disponibilizando aí para você e já faça a sua inscrição. E eu agradeço muito, agradeço demais a presença de cada um de vocês aqui. E eu vou estar aqui por alguns minutos olhando o chat para a gente poder responder suas dúvidas. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso tudo que eu falei, sobre essa oferta, esses bônus, eu vou estar aqui junto com a minha equipe. E para finalizar esse dia de imersão, onde você vai se tornar, começou aí a se tornar essa especialista que tanto você tem sonhado, eu vou enviar 2 conteúdos sobre essa aula no nosso grupo de imersão. Uma apostila sobre atendimento, com a ficha que eu falei, tá? Que eu mostrei, inclusive, né, parte dela nessa aula. E uma outra bem completa sobre o CNIS. Eu espero que vocês gostem desse presente especial que a gente está enviando, tá? E você que esteve aqui me honrando com a tua presença. E eu não sei se eu vou conseguir, porque aqui é a parte que eu me emociono. Essas pessoas aí são as pessoas que eu mais amo nessa terra.
tudo isso começou por eles, para eles. Eu pude fazer coisas para minha família que eu sequer imaginava trabalhando numa indústria. Eu consegui tirar o visto para os Estados Unidos juntamente com meu filho e a gente está planejando viajar. Quando eu, ganhando um salário de técnica em eletrônica, poderia sonhar isso? Eu dei estudos para os meus filhos. A minha filha estudou na Europa, gente. 3 anos. Ela estudou na Universidade do Minho, fez relações internacionais. Hoje ela trabalha na casa dela, prestando serviço para uma empresa na Rússia, juntamente com o marido dela, ganhando em dólar, porque ela estudou, aprendeu inglês, francês. Isso foi através do meu trabalho. Tem um porquê. Eu não sei o seu porquê. O meu porquê está aí. O João, Juliana, os meus netos, o meu marido, até o meu pet está ali, tá? Esse é o meu porquê. Você precisa buscar o seu porquê. Porque quando você entender o motivo disso tudo, o motivo de estudo, de trabalho, tudo fica muito, muito mais leve, tá? Não é só dinheiro. Não é só dinheiro, é sonho. E sonhos grandes, que você tem a possibilidade de alcançar através do seu trabalho, através do seu esforço, da sua dedicação, com honestidade, integridade, se tornando justiça mesmo, sendo caminho de justiça na vida de tanta gente que está sofrida, que está sendo negligenciada, e você passa a ser instrumento na vida dessas pessoas. É isso que a área previdenciária permite. E aí eu deixei um comentário, um depoimento da Carla, que também é uma das minhas alunas. Eu gostaria que vocês pudessem ler como a pessoa sai de uma situação, às vezes, eu falo, de impossibilidades e consegue alcançar sucesso, alcançar respeito, se enxergar como profissional. Você, hoje, está tendo acesso a isso e essa oportunidade. Não deixa de passar, tá? Não deixa essa oportunidade passar. E eu espero vocês na aula de boas-vindas no dia 3 de julho. E aproveita hoje até meia-noite, faça sua inscrição para que você tenha o prazer de passar por uma mentoria e ter seu caso concreto resolvido. Fiquem com Deus, eu vou estar aqui um pouquinho ainda para a gente poder conversar, caso vocês tenham alguma dúvida. Tô com áudio? Obrigada, Janaína. Prazer ter você aqui. Sucesso para você. Vai ser muito bacana caminhar junto com você. Tanta gente. Ó, aproveita, viu? E tudo isso aqui é uma verdade, tá? Para você se sentir inspirada. Ó, Mônica, tô te esperando, tá bom? Gente, aproveita essa oportunidade. Eu não sei se vai ter outra. Então, não adie a sua sorte. Faça ela acontecer, tá bom? Eu tô esperando vocês. O suporte vai estar aqui um pouquinho mais. Fiquem com Deus. Obrigada pela presença, pelo carinho, pelo respeito, pela troca. E sucesso. O que depender do Destrave Prev, de mim, da minha equipe, a gente vai estar 150% comprometido com você. Fiquem com Deus.